a verdade sobre o profeta e Papa Pedro II, seu livro A Palavra Viva de Deus. Olá, eu sou Jaime Brunig e vou falar desse assunto muito importante sobre esse profeta lá de Taquaras, Santa Catarina, e o livro dele. Eu formulei algumas perguntas e respostas baseadas neste livro que o profeta escreveu. A primeira pergunta: por que surgiu o profeta e Papa Pedro II e o seu livro? Para quê? Se nós já temos a Bíblia, é um livro completo sobre a revelação de Cristo e a redenção humana, por que agora um livro maior do que a Bíblia? Que sentido tem isso? Pense um pouco comigo. Ouçam o que Deus diz sobre isso, para nós podermos entender qual é o motivo, né? É porque estamos nitidamente vivendo o fim dos tempos. E era necessário que houvesse um precursor para nos alertar e preparar para esses tempos finais. Essa escolha divina veio acompanhada de muitos sinais sobrenaturais, como a assinatura de Deus e a imagem da Sagrada Face, esculpida pelos anjos na capela do profeta, e centenas de curas inexplicáveis para a medicina. Ele, como último profeta do cristianismo, conforme declarou Jesus numa mensagem, foi destinado a preparar a sua segunda vinda a esta terra bem em breve. A função do livro A Palavra Viva de Deus é facilitar o entendimento. Preste bem atenção nisso. Não é substituir a Bíblia, não é fazer alguma coisa diferente da Bíblia. É facilitar o entendimento de passagens bíblicas num linguajar acessível a todos. Não é uma nova Bíblia, como acusam alguns que não leram essas mensagens, mas apenas a confirmação da Bíblia, com alguns acréscimos preciosos de explicações para melhor entendimento. A Bíblia nos mostra o início dos tempos e o livro A Palavra Viva de Deus nos mostra o fim dos tempos. Pedro II serviu a Deus durante 45 anos e escreveu mais do que todos os autores da Bíblia juntos, mesmo sendo quase analfabeto. Eu tive o prazer e a graça de conhecer esse profeta e falar muitas vezes pessoalmente com ele lá em Taquaras, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Também fui no enterro dele, que aconteceu há 4 anos. Segunda questão: quais são as características de um profeta verdadeiro? Tem gente dizendo, não é profeta não, é falso. Como é que eu vou saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Porque existem os dois tipos. Sempre foi assim. Existe o verdadeiro e o falso. Primeira característica de um profeta verdadeiro: tem que ser escolhido diretamente por Deus e não pelos homens. Pedro II, profeta Pedro II, cujo nome era Bento da Conceição, foi chamado direto. Bento, vem aqui. 3 vezes. E ele não via ninguém, mas escutava a voz. Bento, vem aqui. E até que ele respondeu e deu-se todo o fato, o acontecimento extraordinário em 1972 que descreve nas mensagens. O que mais identifica um profeta verdadeiro? Humildade, fé inabalável, piedade, obediência, fidelidade até o fim, respeito, vida santa e exemplar,
desapego do dinheiro e dos bens deste mundo, abandonar tudo o que fazia antes e depois do chamado, ficar somente a serviço de Deus, pregando o Evangelho. Além do mais, Jesus diz: ninguém, em hipótese alguma, pode se envolver com riqueza enquanto está a meu serviço. Se o sujeito se diz profeta, está pedindo dinheiro o tempo todo, não é profeta, é falso. Não pode se envolver com dinheiro em hipótese nenhuma de Jesus, porque eu chamo e eu sustento a obra. A obra é dele, né? Assim esse profeta fazia. Nunca pedia dinheiro de ninguém, nem cobrava por nenhum ato sagrado, batismo, casamento, missa, nem o dízimo ele cobrava de ninguém. Deixava totalmente pela decisão de cada um. Apenas aceitava doações espontâneas, porque ele precisava viver. Tendo 9 filhos e muitos netos, tinha que ter alguma fonte de renda. Ele não tinha absolutamente nenhuma. Depois que Jesus o chamou, ele era músico, largou tudo para pregar somente o Evangelho. Maria, na mensagem 3.338, diz o seguinte: Pedro II não é só um profeta, é também o sucessor de João Paulo II. Isso foi confirmado diversas vezes pelo próprio João Paulo II, lá do céu, em mensagens ao profeta. Terceira questão: quem escolheu o profeta? Foi Jesus e Maria. Maria, antes desse profeta nascer, antes dessa criança nascer, pediu a seu filho, Jesus, que escolhesse essa criança para ser seu último profeta, para anunciar o fim dos tempos. Jesus concordou e o chamou em 1972. E diz assim: sou eu que escolho. A escolha é minha. Para que eu vou enviar a minha mensagem a alguém que não tem obra e muito menos fé? Então precisa ter obras e precisa ter muita fé para ser profeta. Como agora Roma não mais por mim é dirigida, diz Jesus, escolhi no Brasil um simples homem. Por isso te enviei para perto do mar, porque foi lá no mar da Galileia que escolhi um simples pescador e aqui um simples músico. E tu, irmão, foste escolhido onde causas muita inveja às autoridades eclesiásticas. Antes de João Paulo II, já estavas na lista papal. E está sendo uma surpresa para os clérigos da igreja de Pedro I, porque lá entre eles eu viria escolher um deles, mas não escolhi. Quarta questão: por que a maioria dos padres e bispos perseguiram e escarneceram desse profeta? Jesus responde: por ciúme, inveja, por eu não ter escolhido um deles. E também por orgulho, porque esse profeta era simples demais para eles, sem estudo algum, um pai de família numerosa, um músico. Também porque ele expôs a sujeira que existe dentro da Igreja de Cristo em total decadência. Porque eles sabem que essas mensagens são todas verdadeiras. Mas eles não aceitam mudar sua vida desregrada e se converter. Não aceitam. Ainda porque, por ordem de Jesus, ele só obedecia diretamente a Jesus, não a algum eclesiástico. Isso os deixava furiosos. Quinta questão:
Alguns maldosamente afirmam, como está na internet, que essa obra é apenas uma nova seita. O que responder a isso? É fácil. Todas as seitas são apenas criação humana, invenção humana, não de origem divina, nenhuma. Então, já é um argumento forte. As seitas não têm a estrutura da Igreja Católica fundada por Jesus, o Papa, bispos, cardeais, sacerdotes. Eles até tentam imitar, chamando alguns de bispos, e até a bispa, que a Igreja Católica não tem, tentando imitar, atrair os fiéis. Papa eles não têm, missa eles não têm, os 7 sacramentos também não tem reverência, homenagem a Maria Santíssima, nem aos santos, não reza o terço, o rosário, não adora o Santíssimo Sacramento porque não o possuem, e assim por diante. As diferenças são fundamentais. É tão fácil saber o que é uma seita e o que é uma igreja católica. Totalmente diferente. Por que eles divulgam isso na internet? Para afastar os filhos da luz da verdade. É uma tentativa. E alguns caem nessa armadilha. Sexta questão. É verdade que essas mensagens atacam padres, bispos e até o Papa? É verdade isso? Então escuta o que Jesus diz. Sendo de origem divina, Deus estaria se contradizendo se atacasse aos que ele mesmo escolheu para dirigir o seu rebanho. O que esta mensagem profética denuncia é a atuação maligna dentro da Igreja de Cristo, na qual os que se dizem ser seus servidores se deixam corromper completamente, como Judas fez, movido pela ganância pelo dinheiro. Corromperam-se com os prazeres da carne e do mundo, traindo vergonhosamente a Jesus. O profeta foi escolhido para anunciar e denunciar também tudo o que há de errado dentro da igreja atual. Anunciar e denunciar, missão do profeta. Porém, o clero corrupto não aceita de modo algum ser advertido. Sétima pergunta. Ou afirmação. Houve um padre escarnecedor, como os sumos sacerdotes do tempo de Jesus, afirmando que tanto o profeta quanto o livro dele, a palavra viva de Deus, são falsos, porque várias coisas lá escritas não se cumpriram. Então, ele diz que tanto o profeta como o livro são falsos. Ele leu apenas um pouquinho, procurando alguma falha. Ouçam as respostas, as duas questões. Quando o coração e a mente estão cheios de maldade, não conseguem mais enxergar a verdade e seu entendimento fica embotado. Creio que se trata de um padre falso, como há tantos por aí, nem todos são verdadeiramente padres. Ele contestava duas coisas, que não passaria do ano 2000 sem que acontecesse tal ou tal coisa. E segundo, que João Paulo II chamaria o profeta, reconheceria as mensagens e o apoiaria. Isso não aconteceu. Então escutem o que outras mensagens mais adiante dizem sobre isso. Tanto Jesus como o Papa João Paulo II, em diversas mensagens posteriores, esclarecem bem esses fatos. Quanto à primeira questão, Jesus disse o seguinte: o meu calendário difere um pouco do vosso na terra. Então, o calendário divino é diferente do nosso. Jesus está confirmando isso. O meu calendário o homem não conhece, porque a sua filosofia é
totalmente diferente. E outra mensagem diz: não te esqueças que 1000 anos para mim são como um dia. E tudo que foi escrito a meu respeito cumprir-se-á neste final dos séculos. Será um pouco depois desse milênio. Então, será um pouco depois do ano 2000, né? Que a mensagem foi no ano 2000. E um pouco depois, no calendário divino, não no nosso. E nós já estamos 21 anos depois desse calendário humano, né? Mas o divino que consta aqui. Quanto à segunda questão, eis a resposta. Eu, João Paulo II, podia ter te conhecido antes de subir ao céu, mas os que lá estão em Roma, tudo era escondido. E teu livro estava lá. O livro do profeta estava lá porque ele foi lá e levou, mas não conseguiu, não deixaram que falasse com João Paulo II. Mas fui impedido de ler, porque se eu tivesse lido, terias de mim o meu aval. E mais no final, ele diz, por isso nosso Senhor quis que eu, João Paulo II, te entregasse esta carta, numa mensagem em forma de carta. Parabéns, irmão Pedro II, és verdadeiro enviado de Deus na terra, como foi João Batista, o primeiro precursor. Em 2006 diz, em outra mensagem, eu ainda estou com o meu último cargo que eu tive enquanto estava na terra, para entregar-te como último precursor. Se esse falso sacerdote, escarnecedor, tivesse lido o livro todo, teria visto as respostas às suas maldosas acusações. Estão aqui as respostas, no próprio livro, nas próprias mensagens. A acusação falsa desse sacerdote medíocre, que não leu a obra inteira, por isso não conhece a verdade. Ele procurou alguma falha e interpretou baseado em apenas em uma parte do livrão. Não leu tudo, de jeito nenhum, senão teria sido esclarecido. Obrigado pela sua atenção e até breve, se Deus quiser.